Pessoal, professora Giovana aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a pesquisa em base de dados. Vamos lá. Lembram que na última aula ficou para vocês como atividade definir, identificar o tema da pesquisa de vocês, ler sobre o assunto, começar um embasamento teórico e discutir para a definição da pergunta de pesquisa. Lembrando que a pergunta de pesquisa de vocês nada mais é do que uma frase interrogativa, um questionamento que vocês têm a respeito de um tema, algo que vocês querem responder. Ela deve ser factível, interessante, trazer alguma coisa de novo para a literatura científica, deve cumprir os preceitos bioéticos e ser relevante. Por que a gente precisa fazer uma busca, uma pesquisa bibliográfica para conseguir estabelecer a pergunta e escrever a introdução do nosso projeto de pesquisa? Então, a pesquisa bibliográfica tem como finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizam sobre um determinado assunto ou fenômeno que a gente está estudando. Nada mais é do que fazer um alicerce àquela investigação, ou seja, a base do conhecimento de vocês sobre o que vocês querem trabalhar. Com isso, a gente vai conhecer quais são as discussões que tem sobre aquele tema, sobre aquela ideia que a gente está querendo trabalhar, os fundamentos, as interferências, o que as pessoas estão concluindo a respeito disso, quem são os principais autores que estão falando sobre aquele tema. O nosso alicerce, ele precisa ser completo e atual. Então, prestem muita atenção na busca de referencial que vocês vão estar fazendo. Como e onde a gente realiza essa pesquisa bibliográfica? A gente tem diferentes formas de fontes de informação que podem ser classificadas como informais e formais. As informais relacionadas ao contato que a gente tem com pesquisadores, com professores, com pessoas que nos trazem assuntos, e as formais, fontes primárias, congressos, bases de dados como fontes secundárias e os próprios centros de informações, bibliotecas como fontes terciárias. Aqui, nesse momento, a gente vai focar nas bases de dados. Então, como realizar as pesquisas bibliográficas em base de dados. Base de dados, fontes secundárias que remetem para a identificação de fontes primárias, ou seja, de artigos escritos por grupos de pesquisas por autores específicos. As bases de dados, elas têm a capacidade de armazenar uma grande quantidade de informação estruturada, de forma que a gente possa ter acesso em um tempo muito curto a um grande número de informação, a um grande número de artigos publicados na literatura científica. Com isso, a gente pode dizer que o principal objetivo das bases de dados é fornecer as informações atualizadas e confiáveis de acordo com o tema, com a pergunta que a gente elaborou para trabalhar. A gente vai explorar um pouquinho mais duas bases, tá? A primeira é a BVS, que a gente consegue usar descritores em português para fazer a busca, e a segunda é o PubMed, que vocês vão ter que utilizar os termos em inglês para fazer essa busca. Então, a BVS é composta por todas essas bases que estão listadas aqui nesse slide. Fazendo a busca na BVS, indiretamente vocês estão buscando em todas essas bases. E o PubMed é a base de dados mais conhecida e utilizada internacionalmente para fazer pesquisa. Tá? Além disso, a gente tem o Web of Science, que é muito boa, a Scopus, que é muito interessante. Para qualquer uma dessas bases, a gente precisa montar uma estratégia de busca. O que é isso? Uma estratégia de busca, ela vai estar relacionada à questão de pesquisa de vocês, aos descritores que vocês vão elencar como sendo essenciais para identificar os artigos na área que vocês estão estudando e os operadores booleanos, as palavrinhas que vocês vão estar utilizando para linkar os descritores para a busca, como que vocês querem que eles se relacionem na busca de vocês. Questão de pesquisa, a gente já viu, vai estar determinando o foco da pesquisa, vai estar direcionando o que vocês querem responder. Os descritores são palavras-chave que têm um objetivo de criar uma linguagem única para indexação em bases de dados. Ou seja, são palavras que remetem a um determinado tema específico e que todo artigo que quer ser encontrado, todo autor que quer que seu artigo seja encontrado, vai utilizar esses termos naquele assunto específico.
tá? Então, como que a gente vai identificar esses descritores? Em português, a partir da plataforma Dex, a gente vai clicar em consulta aos descritores de saúde. Consulta por palavra, vocês vão inserir o termo. Eu coloquei aqui como exemplo obesidade. E ele vai gerar opções de termos indexados que vocês podem estar utilizando. Aqui, nesse momento, ele gerou 8 termos relacionados à obesidade, que foi a minha busca. Vocês vão ler cada um deles e vão ver se aquele termo que ele está trazendo está ou não associado ou relacionado àquilo que vocês estão querendo estudar. Prestem atenção que ele já traz aqui ó, a possibilidade do descritor em inglês. É esse descritor aqui que vocês vão utilizar para outra plataforma, que é o Mesh. Mesh, então, vocês acessam por esse site, entram aqui com o termo na língua inglesa, vocês já têm um referencial lá pelo descritor. Então, obesidade, para seguir com o mesmo exemplo, ele já abre, quando eu escrevo obesidade aqui, uma série de possibilidades, né? Se tiver mais relacionado, por exemplo, o que eu quero estudar com obesidade central, eu já posso ir direto para esse termo. Eu vou manter só obesidade para ver o que ele traz de opções. Então, aqui ele me trouxe 32 possibilidades de termos que são considerados mesh pelo PubMed, né? Então, vão ser encontrados como descritores na literatura em inglês. E aqui também, vocês vão ler cada uma dessas descrições do termo e vão estabelecer aquilo que está de fato relacionado com o que vocês estão buscando. Os operadores booleanos são and, or ou not. O and é trabalhado como inserção, então quando eu quero buscar uma coisa e outra, né? O or, uma coisa ou outra, né? E o not quando eu estou excluindo. Então, na prática, como fica isso? Um exemplo, a minha pergunta de pesquisa. Qual é a prevalência e os fatores associados à obesidade infantil no Brasil entre 2010 e 2020? Elenquei como descritores obesidade. Como eu estou falando da obesidade infantil, posso usar como descritor obesidade pediátrica, sedentarismo, estilo de vida sedentário, criança, que é o meu foco, e adulto, que eu não quero. Então, vamos pensar lá, ó. Obesidade ou obesidade pediátrica vão estar referindo a mesma coisa para mim, certo? E eu quero ligar obesidade com sedentarismo e com crianças. Então, como que eu vou utilizar os meus boleadores? Obesidade ou obesidade pediátrica e sedentarismo ou estilo de vida sedentário e criança and not adulto, porque eu não quero trabalhos, eu não quero estudos que falem sobre adultos, tá? Na prática, gente, o not, ele não acrescenta muita coisa, às vezes ele até atrapalha na busca, tá? Então, a minha sugestão é que vocês não utilizem o not. O or e o and vocês utilizam sem problema nenhum. Prestem atenção aqui, ó, que os conectores, os operadores booleanos, eles estão em letra maiúscula, e é assim que vocês devem utilizar lá na busca de vocês, tá? Aqui, a busca do portal BVS, na busca avançada, vocês já têm os booleanos aqui para estabelecidos, né? Vocês vão estar escolhendo o que vocês querem. Então, vejam lá, ó. Obesidade, que é o termo central da minha busca, ou obesidade pediátrica, que é um termo que também pode estar se referindo à obesidade na criança, e sedentarismo, ou estilo de vida sedentário, em crianças, and no em adulto. E foi lá a minha busca trouxe para uma leitura 192 artigos. O que vocês vão fazer nesse momento? Leitura do título e ver a afinidade desse artigo com o interesse de vocês para estabelecer aquilo que vocês vão ler primeiro. Gente, dúvidas? Escolham um integrante do grupo para fazer contato comigo. Ele vai poder fazer esse contato por e-mail ou na nossa sala online. Conversem entre vocês. Se quiserem criar um grupo de WhatsApp, me adicionar nesse grupo para eu acompanhar as discussões de vocês, também podem ficar à vontade, tá bom? Em síntese, o que vocês vão fazer?
definir as palavras-chave para busca, verificar se elas são de fato os descritores da língua portuguesa e da língua inglesa, realizar a busca utilizando esses descritores no BVS e no PubMed, selecionar, salvar e ler os artigos de interesse, sempre cuidando, gente, com a qualidade dos artigos, certo? Aqui eu deixo para vocês uma lista de outros sites, outros links que podem ser importantes para que vocês consigam os dados. Isso está lá no nosso material disponível online, certo? Abraço, qualquer dúvida entre em contato. Até mais.